Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para fazermos a apresentação do novo Toyota Corolla para 2020 a 2021. Bom, antes que vocês me falem que isso não é um Corolla, sim, é um Corolla. O Toyota Auris é uma versão hatchback do Toyota Corolla. Nós não temos diversas opções do Corolla que existem no mundo, dentre elas perua, algumas variações do sedã como existem nos Estados Unidos com um desenho diferente, e o próprio Auris, que é um Corolla na versão hatchback. Nós podemos trazer do Auris, provavelmente, muito do painel interno dele e também a lateral. A lateral ela já diz muito bem como será o desenho do novo Corolla para 2020 e 2021. O Corolla, na atual geração, ele já está começando a ficar cansado. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2014, como modelo 2015. Não trouxe nenhuma revolução mecânica, como nunca traz nenhuma grande revolução, mas essa nova geração do Corolla talvez seja a geração mais transgressora que já teve aqui em terras brasileiras. Por quê? Primeiro que ele virá em cima da plataforma TNGA, que é uma plataforma modular da Toyota, que dela já derivam um CHR, que é um subcompacto, Toyota Prius, que é o híbrido, e também o Toyota Camry, que já é vendido aqui, que é um sedã grande. O que isso quer dizer? Bom, todos aqueles aprimoramentos do carro mais sofisticado como o Camry, num carro médio como o Corolla, com as vantagens de manutenção de carros mais compactos, né? O compartilhamento de peças interno. Mas tem um ponto e vírgula aí. Tanto o CHR quanto o Prius são... O CHR principalmente, ele ainda não tem todas as versões híbridas, mas grande parte das suas versões são híbridas, ou seja, funcionam com motor a gasolina e um motor elétrico junto. O Prius é um híbrido propriamente dito. O que a Toyota quer trazer com isso? A Toyota havia estipulado que todo Corolla, a partir da nova geração, seria híbrido. Isso é uma transgressão muito grande, principalmente quando pensamos no mercado brasileiro, onde o Corolla é um dos sedãs mais conservadores, que mantém mecânicas há quase 20 anos, praticamente padrão, além de não evoluir muito em termos técnicos, em termos de suspensões, por exemplo, e até mesmo aprimoramentos que ele recebeu no último facelift que não foram trazidos na nova geração de uma vez só, como controle de tração e controle de estabilidade. Essa nova geração, a Toyota quer que ele seja totalmente híbrido, todas as versões sejam híbridas. A começar que a Toyota já começou a analisar a produção do Toyota Prius aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Ela quer transformar o Prius, que é um carro híbrido que ela tem, e que começou a ter um determinado nível de vendas que surpreendeu nessa geração. Eles não esperavam vender tantos carros desses. Talvez pelo valor ser muito próximo entre o Corolla Altis e o Prius. E o Prius ter muito mais tecnologia envolvida em cima do carro do que o próprio Corolla Altis. Mas enfim, ela quer flexibilizar aquele motor para trabalhar com álcool e também trabalhar com motor elétrico. Antes de mais nada, como é que funciona o carro híbrido, Gustavo? Bom, existe o motor elétrico e o motor a combustão, seja álcool, gasolina, diesel, enfim. O que acontece? Quando você está em baixas velocidades, dependendo da programação do motor em si, ele trabalha só com motor elétrico. Só num dado momento, quando você exige potência ou a bateria do motor elétrico fica muito descarregada, é que o motor a combustão entra em funcionamento. Com isso, ele consegue obter uma economia de combustível muito grande, né? Tanto que o Toyota Prius aqui no Brasil, ele consegue fazer marcas no ciclo urbano assim loucas, que chegam a 25 km por litro de gasolina. Ele tem um sistema que ele consegue regenerar a energia a partir dos freios, né? Isso também ajuda a recarregar as baterias. E quando as baterias estão fracas, efetivamente o motor a gasolina ele entra para ajudar a carregar as baterias do carro, né? Então eles estão querendo colocar esse conceito todo interessante do Prius no Corolla. Provavelmente eles vão primeiro flexibilizar o Prius. O Prius sendo flexibilizado, é enorme as chances de nós encontrarmos um Corolla híbrido
a partir da linha 2020 e 2021. E é curioso, porque a Toyota ela não quis chegar a entrar, por exemplo, na era do turbo, de uma eficiência maior do motor, né? Ela insistiu numa cilindrada um pouco maior, que era o 2.0 aspirado de 153 cavalos. Ela não chegou a evoluir a esse ponto, mas já está indo para um ponto muito além, que é a questão do híbrido aqui no Brasil. Agora vai entrar a curiosidade. Será que os conservadores, donos de Corolla, vão aceitar bem o seu carro sendo transformado num híbrido, num carro meio elétrico, meio a combustão? Principalmente quanto ao fato das baterias e da durabilidade das suas baterias, porque a Toyota garante aquelas baterias durante 8 anos. Então, normalmente, aí já foi um ciclo de pelo menos dois donos aí, segundo a média da própria Toyota, da quantidade de anos que cada dono fica com seu Corolla, né? Então, 2 donos já se passaram por aí. E quanto será a reposição daquela bateria? Uma bateria bastante cara que é para fazer essa troca. Então, são conceitos que ainda temos que pensar bem, mas que são bem-vindos, que são legais de se pensar que vão chegar aqui ao Brasil e começam a se popularizar. Não que o Corolla seja um carro popular, mas já chegou numa casta, vamos dizer assim, um pouco mais abaixo dos carros de luxo. Começa a chegar nos carros médios e daqui a pouco nós vamos ter também nos carros populares esse tipo de tecnologia. Até porque fugir do carro elétrico na condição atual do mundo, acho que é uma coisa muito difícil, né? E também pela eficiência, né? A tecnologia está evoluindo de uma maneira muito rápida. E também existe uma outra vírgula dentro da linha Toyota. Falta o SUV compacto, que existe a probabilidade do CHR ser lançado, né? O CHR seria o carro que competiria com o Honda HR-V. Nós não temos ele aqui no Brasil, porque a maioria das versões dele são híbridas, né? E também vem a vinda do Toyota Yaris ainda esse ano, de 2018, para o Brasil. Ou seja, vai vir um carro que vai ocupar o espaço entre o Etios e o Corolla. Então, com certeza, o Corolla vai poder decolar acima dos R$100.000 a partir da próxima geração, porque o Toyota Yaris ele vai estar trabalhando exatamente nessa faixa aí, com a possibilidade de trabalhar com o motor 1.5 do Etios e o 1.8 do Corolla GLI. Mais simples. Uma pena nós perdemos as versões básicas desses carros médios, porque eles são muito superiores em dinâmica do que os compactos, ainda mais com essas novas plataformas modulares. Mas enfim, vai ser muito interessante termos esse carro. Essa foi uma apresentação. Quando nós tivermos já efetivamente os primeiros conceitos, os primeiros desenhos do sedã, que é o grande frisson aqui no Brasil, eu vou começar a falar com vocês a respeito dele. Afinal de contas, é o sedã médio mais vendido. Inclusive, ele chega a ultrapassar carros muito mais baratos, né, no número de vendas aqui no Brasil. Agora, será que os conservadores donos de Corolla estão preparados para um Corolla híbrido? Essa é a grande questão. Respondam aí embaixo que eu tenho essa dúvida. Vocês acham que eles estão preparados? Visto que nem passaram pela época ou pela geração dos motores turbo previamente para evoluir de vez para um carro que vai funcionar com motor a combustão e motor elétrico juntos? Respondam aí embaixo. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tem alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro, postem aí embaixo que eu tento arranjar o carro para testar para vocês e poder falar a respeito das minhas impressões após guiar. Tá ok, pessoal? É isso então. Valeu!